Oi, oi. Olha, tudo que eu for falar nesse vídeo é uma completa hipocrisia, porque eu faço todas essas coisas que eu vou criticar no vídeo. Obrigada, moto. É, eu faço todas essas coisas que eu vou citar no vídeo, então é uma hipocrisia e uma autocrítica, tá? E eu sei que eu vou ficar trocando esse olhar pra esse olhar, tipo, a direção, porque eu tô acostumada a olhar pra mim mesma quando eu tô gravando, mas eu vou olhar pra câmera porque eu sei que fica melhor. Mas enfim, indo ao ponto do vídeo. Eu só quero dizer que a vida não é constante, entende? Não há motivo pra gente ser constante se a vida não é constante. Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer? Porque assim, a gente muda a cada dia. Eu não sou a mesma pessoa que eu era ontem. Eu não sou a mesma pessoa que eu era um segundo atrás. Eu mudo a cada instante, sabe? Muitas vezes mudanças significatórias existe? Eu não sei se essa palavra existe. Muitas mudanças grandes na nossa vida acontecem em um processo demorado. Mas mudanças pequenas acontecem a todo momento. Por exemplo, essa semana eu tô amando doce de leite. Nossa, tô comendo todo dia, tô com vontade de comer todo dia. Semana que vem eu posso não estar com essa mesma vontade. Isso porque a vida não é uma coisa constante. A vida não é uma linha tênue que você pode traçar, entendeu? Não é, tipo, a gente põe muita pressão na vida, sabe? Eu não tenho um roteiro pra gravar esse vídeo, então eu vou falar umas coisas que podem parecer desconexas, mas eu juro que no final das contas vai tudo fazer sentido. Mas o que eu quero dizer é que a gente acha que essa constância que a gente quer tanto obter na vida é um sinônimo de felicidade. É, na verdade, a nossa felicidade. A gente relaciona constância com felicidade, quando, na verdade, uma coisa não pode depender da outra, até porque uma dessas coisas não existe, né? Então, por exemplo, nesse começo de ano, nesse começo não, até tipo 2 meses atrás, eu conversava muito com a minha psicóloga, eu falava, cara, eu só quero um pouco de paz na minha vida, sabe? Eu quero uma coisa constante, eu não sou constante, isso me mata. Eu ficava, tipo, muito angustiada porque eu não era constante na minha vida. Eu ficava muito brava comigo mesma, eu ficava realmente chateada de querer chorar toda hora, porque eu não conseguia estudar 2 semanas direto, tipo assim. Passei uma semana inteira estudando, semana que vem eu também vou conseguir estudar todos os dias. Não é assim, entendeu? Não é assim que a nossa mente, nosso corpo funciona. Isso me deixava muito angustiada. Eu ficava muito mal com isso, sabe? Porque eu queria ser constante na minha vida. Porque se eu for constante nos meus estudos, por exemplo, eu vou conseguir ir bem nas provas, ir bem nos vestibulares. Se eu for constante nas minhas emoções, eu vou conseguir ser uma pessoa estável. Se eu for constante na minha alimentação saudável, eu vou conseguir me alimentar saudável, vou conseguir ter um corpo saudável. Mas vocês entendem que a vida é uma bagunça. A gente vive num mundo caótico e que muitas coisas a gente não tem controle, não dá pra controlar. Não dá pra controlar a sua fisiologia do seu corpo em relação a doce, em relação, tipo... Pera, eu tô bagunçando as ideias. Eu vou... Desculpa. É que às vezes eu penso muito mais rápido do que eu falo. Então, deixa eu me acalmar. O que eu tô querendo dizer é que muitas vezes a gente quer ser constante, a gente quer ter uma constância na vida. Só que muitas vezes a gente não pode ter essa constância porque não tá no nosso controle. Não é nossa função ser constante. Porque assim, a gente tem muito tempo na vida. A gente tem tempo pra fazer muitas coisas, pra aprender muitas coisas na vida. Só que a gente fica tão consumido por essa busca de constância, por essa busca pela felicidade, que é momentânea, porque a felicidade, pasmem, não é constante. Então, não faz sentido você relacionar a felicidade com a constância, sendo que a felicidade momentânea, ela também não é constante. A felicidade é um sentimento, e nenhum sentimento dura pra sempre. Ele pode voltar em fases da sua vida, mas ele nunca vai durar pra sempre. Assim como a tristeza nunca dura pra sempre. São momentos da nossa vida, são fases, são dias, são horas que nós nos sentimos felizes. Porque é justamente isso, a vida não é constante. Tudo muda todo segundo. Há meia hora atrás, eu tava
com preguiça de fazer tudo, não queria estudar. Agora eu já tô animada pra estudar porque é uma matéria que eu gosto. Entendeu? Nossos sentimentos mudam a cada segundo, a cada instante. Então, não dá pra você querer ser constante na vida se ela não é constante, se nossa mente não é constante, se nosso corpo não é constante. E se você for constante na vida, você vai acabar fazendo tudo no automático e vai acabar tudo na mesmice, sabe? Eu acredito que a gente ter imprevistos que tiram a nossa constância é o que faz nossa mente ficar ocupada, é o que deixa a gente pensar em resoluções dos nossos problemas. Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer? E, por exemplo, sei lá, vamos supor que hoje, depois da escola, eu teria que passar no mercado. Isso me atrasaria 1 hora. Nossa, mas que ida no mercado, hein? Mas vamos supor que me atrasaria 1 hora. Eu não ia conseguir estudar o tanto que eu estudaria, quanto se eu não tivesse passado no mercado. Mas tudo bem, eu posso... Tá tudo bem eu não estudar essa 1 hora. Eu ia falar, na verdade, que eu poderia repor os meus estudos, mas... Não, você não tem que ficar repondo estudo. Tipo, você perdeu o estudo, eu vou entrar nesse ponto. Mas o que eu quero dizer é, tá tudo bem. Foi um imprevisto que aconteceu no dia, não é todos os dias assim. Então você não tem que se preocupar em perder muita matéria. O que eu quero dizer, eu tô falando muito isso, mas é porque eu tô me embolando. Desculpa. Mas é porque assim, eu tenho muito isso, sabe? Eu quero a todo momento ser constante na minha vida, querer ter uma estabilidade. Só que não dá pra você ter uma estabilidade se você não é estável. É simples. Porque eu sempre associei muito, acho que não é só eu, é muitas pessoas, todo mundo faz isso. Todo mundo associa essa constância com a felicidade. Eu falei isso no começo do vídeo. Mas por que eu disse isso? Eu não tirei isso do nada. Por exemplo, eu mudei pra uma cidade nova esse ano. E eu falava, tipo, ano passado, não, quando eu mudar pra uma cidade nova, eu vou estar melhor, eu vou me conhecer mais, eu vou conseguir ter mais autonomia, minha autoestima vai melhorar. Eu cheguei aqui, não mudou. E, gente, desculpa pelos barulhos da minha cachorra, ela tá aqui no quarto, então, peraí. Perdão, gente, tive que socorrer minha cachorra, que ela tem probleminha de alergia. Mas, enfim, o que eu tava querendo dizer... Eu tô falando muito isso. Gente, eu juro que eu tenho mais vocabulário, ok? Eu juro. Eu ficava pensando, quando eu mudei pra minha cidade nova, que eu tô morando agora, eu ficava pensando, não, é porque eu ainda não me adaptei. Quando eu me adaptar, quando eu conseguir ter uma rotina de estudos, quando passar as provas, eu vou conseguir melhorar, eu vou conseguir, né, ter uma estabilidade, eu vou conseguir alcançar isso. Por quê? Se eu alcançar essa estabilidade na minha cabeça, eu ia alcançar a felicidade, eu seria feliz. Eu conseguiria fazer o que eu queria, no meu tempo. Mas, gente, não. Porque você pode até alcançar essa estabilidade durante um tempo. E você vai ter a sua felicidade. Porque você alcançou a sua estabilidade, mas ela não vai durar pra sempre. E aí você não pode ficar triste porque a sua estabilidade acabou. Você não pode, sabe? É uma motivação pra você, sei lá, tentar coisas novas na vida. Porque se você continuar constante nas mesmas atividades, nos mesmos pensamentos, mano, sua vida vai continuar a mesma. Os mesmos erros, os mesmos acertos. Nada vai ser diferente. Então, quando a minha estabilidade, que eu tanto procurei, acaba, antes eu ficaria triste, eu falava, pô, tô passando por um momento difícil. Não, eu não tô passando por um momento difícil. É só que a minha estabilidade, que durou algumas semanas, acabou. E tá tudo bem, porque a vida é constante. Então, eu estou passando por um momento baixo, mas esse momento baixo é justamente pra eu errar, ter novos erros, ter novos acertos, aprender novas atividades, ter novos pensamentos, entendeu? Porque essa é a graça da vida. A graça da vida é que você muda a todo momento, sabe? É muito mais divertido quando você pode mudar, você não fica com aquela neura, sabe? De, nossa, eu preciso fazer isso, senão eu não vou conseguir minha estabilidade, isso, aquilo. Muita gente acha isso quando você vai pra faculdade, por exemplo. Eu nunca fui pra faculdade, eu ainda tô no ensino médio. Mas eu tenho esse pensamento e eu sei que é mentira.
quando eu conseguir um trabalho, quando eu tiver minha independência financeira, eu vou ter estabilidade. Não, estabilidade financeira você pode até ter, tá? Mas, não, você não vai ter estabilidade porque a vida não é uma coisa estável. E agora eu vou entrar num contexto que é mais uma crítica à sociedade do que uma crítica a nós. Gente, se a vida não é constante, por que nós temos que ser? Eu falei já essa frase, se eu não me engano, mas eu digo isso porque o nosso cérebro, ele entende o que é passado, presente e futuro, mas ele não sabe horas, ele não sabe minutos. A nossa, a gente não nasceu sabendo disso. A sociedade colocou na gente que a gente tem que ter horas, a gente tem que ter minutos, isso e aquilo, segundos, mas o tempo é uma coisa que foi criada pela sociedade para tentar organizar um pouco a rotina e obviamente organiza, mas não é porque ela facilita nosso dia a dia, né, enfim, que a gente tem que seguir ela à risca, entendeu? Não é porque não deu tempo de você fazer um trabalho hoje, que você tem ainda uns 2 dias pra fazer, que é o fim do mundo. Você tem o dia de amanhã pra fazer, você tem muito tempo. E se você não conseguiu fazer, você pode chegar pro professor e falar: "Pro, não consegui fazer, desculpa, será que eu posso terminar hoje e te entregar amanhã?" Se ele falar não, tá bom. Ué, acontece. Mas quando você consegue conversar com a pessoa, explicar pra ela o motivo que não deu tempo, dá certo, entende? Mas o meu ponto é que você não tem que seguir a risca o tempo, as horas, os minutos. Porque quando a gente faz isso, a gente fica pensando muito no nosso passado ou no nosso futuro. Se eu não conseguir ter um dia bom de estudo ontem, hoje eu iria acordar e ficar tipo, nossa, que caramba, não consegui estudar o quanto eu queria ter estudado, sabe? Ontem, nossa, eu perdi muita matéria por não ter estudado ontem. E aí eu vou ficar me lamentando do meu passado, mesmo que meu passado seja o ontem. Eu vou ficar me lamentando. E o presente tá aqui. O presente tá aqui rolando. E você tá fazendo o quê? Voltando no passado. Não confundam uma coisa. Não estou falando que você não tem que revisitar o passado pra entender a sua vida, né? Entender coisas atitudes que você tem agora que surgiram no passado. Não tô falando que você não tem que fazer isso, porque isso é essencial pra você ter uma evolução mental, tá? Pra você se autoconhecer. Mas o que eu tô falando é que você não tem que ficar se lamentando pelo que aconteceu ontem e esquecer de viver o presente. Você não tem que ficar pensando no que você vai fazer hoje à noite, se vai dar tempo de você estudar tudo. Eu tô usando os estudos como exemplo, tá? Se você tá esquecendo de viver o presente. E muitas vezes a gente fica pensando, cara, a minha vida tá passando rápido demais. Todo mundo fala isso, não é? Tipo, todo mundo fala, caramba, mano, como assim? Eu já tenho essa idade. Parece que foi ontem que eu era uma criança, que eu tava na pandemia. Entende? E tem um significado pra isso. O significado tá bem na nossa frente, bem no nosso nariz. E por mais que a gente viva num mundo caótico, é uma coisa que a gente consegue controlar. Porque eu aprendi a controlar. Desde que eu comecei a fazer isso, que eu comecei a parar de ficar me incomodando, de ficar me lamentando com o meu passado, eu comecei a viver o presente, a minha vida durou mais, entendeu? Parece que faz tanto tempo que eu comecei a ter esse pensamento, mas não, na verdade fazem o quê? 2 meses que eu comecei a parar e viver, sabe? E a minha psicóloga falou muito isso pra mim, mas na época eu ficava tipo, tá, mas eu tô vivendo o presente. Não, eu não tava vivendo o presente, eu tava só vivendo, eu tava existindo. Eu tava só vivendo com preocupações e lamentações da minha vida. E, gente, isso é a pior coisa que você pode fazer, porque é esse o caminho pra você desperdiçar a sua vida. Então, a minha dica é que se você quer tentar viver mais a vida e parar de ficar procurando essa constância, sabe?
que eu falei no começo do vídeo, viva o presente. O presente é seu melhor amigo. Se você tá triste, viva a sensação de tristeza. Porque se você reprimir e falar, não, eu não vou pensar nisso agora porque eu tenho que fazer isso, senão não vai dar tempo, você vai estar reprimindo esse sentimento. E aí, quando você for pensar nele de novo, quando você lembrar de pensar nele de novo, ele vai estar 3 vezes pior. Porque quanto mais você reprime uma coisa, mais forte ela vai voltar na sua vida. E eu me perdi no que eu tava falando. Mas só viva o presente. Se você tá feliz, aproveite esse momento de felicidade. Se você tá com tédio, aproveite esse momento de tédio. O tédio é bom porque a gente tem ideias novas, sabe? Aproveite a água do seu chuveiro que tá caindo. Sabe que quando você fala, nossa, eu não tomo banho de água quente, mas você aproveita mesmo o seu banho? Ou você só toma banho? Você fala, nossa, eu amo comer isso daqui de manhã, mas você come aquilo ou você come aquilo? Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Então, mas como fazer isso num mundo que não para por um segundo? Como fazer isso? Como ter um pouco de paz em meio a tantos problemas, em meio a tantas coisas que acontecem a todo segundo? Sai do celular. Eu não vou falar outra palavra. É literalmente você sair do seu celular. Porque quando você desapega no TikTok, você desapega do Instagram, você desapega do YouTube e você começa a focar no que você tá fazendo agora, é inevitável. Você presta mais atenção nas coisas. Entende? Então, antes, eu não tenho TikTok, eu não tenho Instagram. E eu ficava muito nisso, né? Ah, não tenho TikTok nem Instagram. Pronto. Eu vou conseguir viver mais o presente. Sim, isso me ajuda um pouco, mas eu não curei meu vício que eu tinha no TikTok e no Instagram de ficar vendo vídeos curtos, né? No YouTube, eu ficava vendo vídeo enquanto comia. Eu prestava mais atenção no vídeo do que na minha comida. Passava meia hora, eu já tava com fome de novo. Por quê? Porque eu não mastiguei direito, porque eu não prestei atenção no que eu tava comendo. Sabe quando você fala, nossa, nem lembro o que eu comi ontem? Isso não é à toa, porque você não prestou atenção no que você estava fazendo. Quando você presta atenção nas suas sensações, nos seus sentimentos, identifica o que você tá sentindo, você vai lembrar das coisas, você vai estar mais presente, sabe? Então, tenta começar a ter refeições sem olhar pro celular. Tenta ler um pouco mais, porque quando você lê, se você não estiver concentrado naquilo, você só vai estar lendo. Você vai estar lendo, mas não vai estar prestando atenção na história. Entendeu? Então, esse vídeo eu falei sobre 2 assuntos que eles se conectam. Se conectam de uma maneira que, nossa, eu tive sabe quando o seu ouvido faz um negócio assim? Eu tive isso. Pera que eu até me desconcentrei aqui. Mas, enfim. Eles se conectam de uma maneira que é muito fácil de entender. A constância tira a gente do presente. Porque ela faz a gente ficar se lamentando pelo que nós poderíamos ter feito e nos faz ficar preocupados com o que nós temos que fazer. A constância... a vontade de ter essa constância nos faz ter isso, nos faz pensar, nos faz pensar, ter esse pensamento, nos faz ter esse pensamento. Mas quando você para de ter essa constância, você entende que a vida não é constante, que tá tudo bem ela não ser constante, você vive o presente. Porque você vai parar de ficar se lamentando, você vai parar de ficar vivendo no futuro. Você só vai estar vivendo no presente, até porque o presente é o que nosso cérebro mais entende e é o que a gente mais negligencia, sabe? É uma coisa... Minha cachorra tá aqui, ela tá bem, tá, gente? Ela vai dar uns chorinhos, mas não é nada demais. O presente é o que nosso cérebro mais entende e é o que ele mais vai guardar no futuro.
E é o que a gente mais negligencia, porque a gente nunca tá vivendo o presente na maioria dos tempos. A gente nunca tá prestando atenção naquilo que realmente importa. E o porquê que é o que realmente importa? Porque é aquilo que a gente vai guardar no futuro. Só que se a gente não presta atenção no que realmente importa, a gente vai esquecer o que realmente importa. É uma coisa que parece fácil de entender, mas é complexo quando você põe na prática. E aí a gente acaba na mesmice e a gente fala, nossa, minha vida passou e eu nem vi. Sim, você não tá vivendo. É porque a sua vida tá aqui e você tá jogando ela fora, pensando no futuro ou pensando no passado. Entende? Obviamente, você tem que ter suas preocupações com o futuro, você tem que pensar no futuro, mas não torná-lo o seu presente. Você não pode confundir futuro com presente e nem passado com presente. Você tem que não confundir o presente. Só viva o presente, tá? E não busque a constância na sua vida, porque ela não existe. Ela é temporária. Assim como nossa vida. Não existe uma vida constante em que você anda numa linha tênue e é só isso que importa. Não existe, tá bom? É só isso que eu tenho pra falar. E agora eu vou acalmar minha cachorra que tá chorando, como vocês perceberam. Um beijo. Espero que isso tenha te dado alguns pensamentos novos sobre a vida. E é isso. Um beijo pra vocês.